Bem, pessoal, nós teremos então na sequência uma aula sobre os primórdios dessa República Brasileira, passado o período da espada, do governo militar, o governo dos civis e, é claro, a lógica do quê? A lógica do coronelismo, do curral eleitoral. Ô, vida de gado! Veja, dê uma olhada nesse vídeo e depois a gente volta a falar sobre o Aprenda Certo, www.aprendacerto.com.br. Professor Cazé. Olá pessoal, vamos então dando sequência agora com a história do Brasil e falando da República Velha. Então nós já vimos os governos militares no início da República Brasileira, então a chamada República da Espada, e nós vimos então as oligarquias brasileiras chegando ao poder com Prudente de Moraes, toda a política desenvolvida nessa República Velha vinculada aqui ao controle do eleitorado, então o coronelismo, o voto de cabresto, a política dos governadores, a modernização do Rio de Janeiro. E a partir de agora a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar a década de 10 do século XX. Claro que quando a gente fala dessa década de 10, a gente tem que lembrar das eleições de 1909, em que o candidato era o Rui Barbosa e o outro candidato era o Hermes da Fonseca. Foi o momento em que a aliança tradicional entre Rio e São Paulo foi rompida e nós tivemos São Paulo apoiando a candidatura de Rui Barbosa. O resultado das eleições qual foi? Era a campanha civilista do Rui Barbosa. Tem que ter civil na presidência da República. Mas quem venceu as eleições foi o militar, o Hermes da Fonseca. Então, começamos essa década de 10 do século XX com um governo militar, o governo de Hermes da Fonseca. O que houve de importante? O que a gente pode encontrar no vestibular sobre a época de governo dele? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, que a gente tem aquilo que é fundamental, que você precisa saber para encarar uma prova, um vestibular, e que tenha como tema, uma questão que tenha como tema o governo de Hermes da Fonseca. Então, 1910 a 1914, quando nós falamos do governo dele, a gente tem que lembrar do quê? Da política das salvações. Então houve uma divisão das oligarquias brasileiras, algumas apoiaram Rui Barbosa, não aceitavam aquele resultado eleitoral. Então Hermes da Fonseca foi eleito e fez intervenções nesses estados. Então a política das salvações está associada a isso. Houve um outro acontecimento importante que vai marcar essa história, que é a revolta da chibata, então os castigos corporais na Marinha Brasileira. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história. E o outro acontecimento que, de uma certa forma, ele é análogo àquilo que foi o movimento de Canudos, que foi a Guerra do Contestado, numa região limítrofe entre o Paraná e Santa Catarina. Então, são esses os três grandes acontecimentos que vão pontuar o governo Hermes da Fonseca e que nós trabalharemos na sequência, beleza? Então, um abraço e até daqui a pouco. Claro, poxa, que cabeça minha, você não sabe quem é o Hermes da Fonseca? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, Hermes da Fonseca, eu estava esquecendo que tinha a figurinha do camarada, então está aqui o governo Hermes da Fonseca, os acontecimentos e na sequência vamos entrar nos detalhes, nos meandros de cada um desses acontecimentos. Um abraço, até daqui a pouco. Povo marcado, ei! Povo, veja mais no www.aprendacerto.com.br. Nós temos pouco tempo para o Enem, pouco tempo para os vestibulares. Você quer alguma coisa consistente que vai te levar à entrada na universidade? Então, nós temos o caminho é esse, www.aprendacerto.com.br. Dê uma olhadinha, entre no site, faça a sua inscrição, faça a sua assinatura. Um abraço.